Eu vou falar agora sobre dois aspectos muito importantes, justamente a respeito do controle de legalidade e demérito do ato administrativo. Iniciando pelo controle demérito do ato administrativo. Salientando, em primeiro lugar, que em atos vinculados não se julga mérito do ato administrativo, justamente porque essas características, esse elemento já está prescrito em lei. Então não existe uma discricionariedade para que o agente público possa deliberar a respeito. Então, só existe mérito ou análise do mérito do ato administrativo, justamente onde existir discricionariedade. Por quê? Porque há a opção por parte do agente público de praticar ou não determinado ato, ou seja, de diversas formas. Qual seja, o agente público possui a liberdade para decidir, a faculdade para decidir, diferentemente, como o próprio nome diz, das circunstâncias dos elementos que envolvem o ato vinculado, que ele não possibilita uma abertura para que o agente público possa arbitrar entre algumas alternativas. Sendo que, mesmo para os atos administrativos de caráter discricionário, eles podem ser optados desde que estejam adstritos aos limites da lei. Então, portanto, em regra, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo. Não pode haver interferência judicial, cabendo essa prerrogativa apenas e tão somente à administração pública. Todavia, como tudo no direito, existem exceções. Então, excepciona a regra de que o Poder Judiciário não pode interferir em matéria de mérito de ato administrativo quando existe um questionamento quanto a seus motivos estritamente a atos discricionários apenas. Ou seja, primeiramente o ato tem que ser discricionário, haja visto que não é possível essa interferência do judiciário no mérito do ato vinculado, apenas para o ato discricionário e, dentro desse universo, apenas quanto a seus motivos. Então, esse entendimento veio de uma posição do Supremo Tribunal Federal, através do julgado aí disposto, qual seja esse entendimento considerado moderno de que é possível o controle jurisdicional, sim, sobre os motivos do ato administrativo decisório. Sendo assim, cabe ao Poder Judiciário apreciar a realidade e a legitimidade dos motivos em que se inspira o ato discricionário. Repetindo, apenas para o ato discricionário da administração pública. E, nesse sentido, a decisão prolatada complementou. O exercício do poder de polícia está sujeito à censura judiciária. Como ensina o emérito professor Dr. Celso Antônio Bandeira. Motivo é a situação de direito ou de fato que autoriza ou exige a prática do ato. Já a motivação se trata da exposição dos motivos, ou seja, a própria justificativa do ato, ou seja, vem depois do motivo. Agora, na segunda parte desse vídeo, vou falar do controle de legalidade do ato administrativo. Aí sim, falamos agora do controle de mérito e passaremos agora para o controle de legalidade do ato administrativo. Sendo que é possível tanto o controle de legalidade do ato administrativo
que o mesmo seja feito pela administração pública, bem como quanto pelo Poder Judiciário. Então, podem ser feitas pelas duas esferas de poder. E ressaltando que, dando uma repassada aqui, nos elementos do ato administrativo, quais sejam competência, finalidade, forma, motivo e objeto, para poder se fazer o controle de legalidade, estão aí os motivos. Para o ato vinculado, é mais fácil, porque todos os seus elementos estão vinculados à lei, como o próprio nome diz. Todos esses 5 elementos, não é? Já para o ato discricionário, não. Existem a competência, a finalidade e a forma estão vinculados em lei, mas o motivo e objeto, no tocante aos atos discricionários, possuem também natureza de elemento discricionário. Ou seja, ressaltando que a liberdade para praticar atos discricionários está adstrita à lei. Então, dando uma geral aqui nesse quadro, para finalizar, vou colocar ele todo na tela para vocês, o que acontece? Então, o controle da legalidade do ato administrativo, reiterando, é possível que seja feito tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário, ressaltando os elementos ou atributos do ato administrativo, quais sejam competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, todos esses elementos podem ser objeto de controle no tocante à sua legalidade, tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. E o que está em vermelho aqui são elementos vinculados de acordo com a natureza do ato administrativo, quais sejam, seja ato vinculado ou seja ato discricionário, que tem a peculiaridade de ter ele, o ato discricionário, 2 elementos também de natureza discricionária, sendo eles o motivo e o objeto. Então, sendo assim, terminamos esse assunto que é muito importante para o conhecimento da esfera administrativa do poder, notadamente sobre a esfera dos atos administrativos. Um grande abraço para todos e bom proveito.